Aula 4. O tema dessa aula é sinais que ela está curiosa em você. As conversas das primeiras aulas são exemplos de como deixá-la curiosa sobre você. Criar curiosidade não deve demorar muito, geralmente de 1 a 10 minutos, mas digamos 5 minutos como regra geral. Aqui está o ponto principal: se você praticar e dominar as técnicas acima para que possa se divertir, gerar conversas desafiadoras que despertem a curiosidade, você só precisa fazer algumas combinações desses tópicos: nomes, apelidos, de onde vocês são, descendência, o que ambas as pessoas fazem para se divertir, ambiente. Você também pode colocar um desqualificador lúdico aqui ou ali. Você não precisa tornar as coisas mais complicadas do que isso e não precisa montar uma enciclopédia de tópicos. Lembre-se de que você tem cerca de 5 minutos, então não há necessidade de cobrir mais tópicos neste ponto, contanto que você possa criar uma conversa divertida e desafiadora usando esses tópicos. Importante: a maneira divertida e desafiadora com que você interage que a deixa curiosa, não são os tópicos. É o homem, não os detalhes sobre o que o homem está falando. A razão pela qual muitos caras ficam presos em silêncios constrangedores é: A. Nunca sabem o que dizer e B. Pensam que eles precisam estar preparados com páginas e páginas de tópicos de conversas, pois a maneira que eles discutem os tópicos acima é entediante. Por ser chato, passa rápido demais. Por exemplo, se um cara apenas fizer uma sessão de perguntas e respostas sobre os tópicos acima, ele poderá cobrir tudo acima em 30 segundos. Então ele fica parado sem jeito se perguntando o que dizer a seguir. Portanto, mude a maneira como você bate papo, dominando as técnicas acima. No início pode ser desconfortável falar assim, mas é bom e queremos isso. Há uma terra cheia de mulheres bonitas do outro lado do desconforto. E é apenas desconfortável porque seus padrões de fala atuais simplesmente não estão acostumados. Portanto, escolha uma técnica de cada vez e pratique-a. Nas etapas de ação incluídas nos complementos diurnos e noturnos, você verá muitas dessas técnicas especificamente designadas para a prática. Finalmente, lembre-se de que a curiosidade sobre você deve ser estabelecida em cerca de 5 minutos. Se você está conversando com ela há 10 minutos ou mais e ela não parece interessada em você, é hora de seguir em frente. Isto acontece, normal, todo cara que parece atrair mulheres com facilidade tem 10 vezes o número de rejeições em seu currículo em comparação com os sucessos. Então, se parecer que não vai a lugar nenhum depois de 10 minutos, agradeça a ela pela ótima conversa e siga em frente. Agora, se você está fazendo as coisas certas e ela está ficando curiosa sobre você, estes são os sinais que você verá. Ela começa a te fazer perguntas. Ela reinicia a conversa se você fizer uma pausa. Ela te bate no ombro de brincadeira. Ela está dando risada. Ela está sorrindo. Ela está mexendo no cabelo. Ela mudou seu posicionamento para ficar de frente para você. Ela está olhando bem para você antes de desviar o olhar. Ela mudará os locais se você sugerir. Ela faz o que você diz quando você contraria o teste dela. Veremos mais sobre os testes mais tarde. Ela está envolvida na conversa que vocês dois estão tendo. Você deve ver alguns desses sinais, mas não precisa ver todos eles, até porque deve ser bastante óbvio se ela está gostando de falar com você ou não. Então não complique demais o que você precisa ver antes de passar para a próxima fase. Aqui está uma lição extremamente importante sobre a transição da fase 2, curiosidade, para a fase 3, fascinação, que deve colocar sua mente à vontade. Você tem muito espaço de manobra aqui. Não existe um momento certo. Não há uma linha distinta que diga sair da fase 2 e entrar na fase 3. Isso ocorre porque você pode, e deve, fazer a transição entre brincadeiras de baixo investimento, conversa fiada da fase 2, e conversa de alto investimento, conversas mais profundas da fase 3, que será discutido em breve, durante a transição. Na verdade, não apenas durante a transição, mas o tempo todo. Porque a brincadeira de baixo investimento, fase 2, é a forma mais leve e divertida de conversa e deve ser misturada em todas as conversas mais profundas que acontecem posteriormente no processo. Em outras palavras, você nunca para completamente as brincadeiras de baixo investimento da fase 2. Como você nunca para, não há um tempo de transição exato e deve fazer com que as coisas pareçam muito mais suaves e naturais. No próximo capítulo, discutiremos como introduzir as brincadeiras de baixo investimento da fase 2 entre conversas mais profundas. Invadindo a praia, como entrar no bar. Antes de prosseguirmos para conversas mais profundas e de alto investimento, vejamos a melhor maneira de entrar em um bar e fazer uma festa para você ou seu grupo. Você pode fazer isso sozinho, ou se seu amigo também está fazendo isso, vocês podem realmente dominar muito território rapidamente. Quando você entra em um bar ou clube, você está indo para a invasão da praia. O que invadir a praia significa em um contexto militar? Significa que você avança explodindo tudo à vista, você detona a primeira coisa na sua frente, depois detona a próxima coisa, e em seguida outra coisa, e quando perceber já detonou tudo. Isso é o que vamos fazer, só que em vez de explosivos reais, vamos atingir mulheres com DIAS.
DIAS, dispositivos improvisados de atração explosiva. Isso pode parecer complicado, mas é realmente muito simples. Invadir a praia e deixar DIAS simplesmente significa que você vai atravessar a porta e começar a falar com todas as garotas que estiverem em seu caminho. O propósito disso é 1. Começar a falar e chegar nas mulheres imediatamente, porque fica mais difícil quanto mais você espera. 2. Estabelecer uma pré-seleção em todos os lugares. Falaremos mais sobre esses pontos após os exemplos. No momento em que você passar pela porta, olhe ao redor. A primeira garota que você vê, você caminha até ela e não importa a aparência. Lembra-se de que você não está tentando finalizar a pegada. Você só precisa começar a falar e estabelecer a pré-seleção. Então apenas faça, sem pensar nem hesitar. Caminhe até ela como se você fosse o dono da porra do bar. Estique a sua mão, tenha um grande sorriso no rosto e diga: Olá, sou Caleb. Eu sou tímido. Isso a fará rir. Então você imediatamente parte para uma suposição. Sua intenção é encontrar, abandonar uma suposição, obter uma informação dela e sair com um suspense aberto atrás de você. Aqui vamos nós. Você entra. A primeira não é muito bonita e está apenas passando. Você: Olá, sou Marcos. Eu sou tímido. Ela, rindo, apertando sua mão: Você não parece tímido. Você parece ter descendência alemã. Ela: Sério? Por que você diz isso? Você: Não tenho certeza, olhando para ela com ceticismo. Há apenas algo sobre você. Diga Düsseldorf. Na verdade, diga isso 3 vezes, rapidamente. Ela: Düsseldorf. 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 Você, olhando para ela como se ela fosse uma idiota completa, balançando a cabeça: Não, definitivamente não é descendente de alemães. E parecendo confuso: Quem é você, por falar nisso? Ela: Eu sou Kelly. Você: Prazer em conhecê-la, Kelly. Talvez um novo aperto de mãos. Eu vou pegar uma bebida. Vejo você por aí. Então comece a andar. A próxima é uma gostosa em uma mesa alta. Você: Olá, sou Marcos. Eu sou tímido. Ela, rindo, apertando sua mão: Oi. Eu sou Sofia. Você: Prazer em te conhecer. Sofia: Isso é francês, certo? Ela: Suíça. Recebi o nome de minha avó. Você: Sabe, você parece uma garota da Califórnia para mim. Ela: Não. Nascida e criada bem aqui no Brasil. Você não é exatamente uma viajante do mundo, é? Ela: Eu viajei. Você: Cite 3 lugares que você já viajou. Ela: Chile. Você, interrompendo: Isso não é realmente viajar. Ela: Aham. Eu também estive na Austrália e na Nova Zelândia. Você: Nada mal. Bem, minha pequena viajante de chocolate suíço, vou pegar uma bebida. Eu te vejo por aí. Em seguida, há 2 garotas bonitas em uma mesa perto do bar. Elas parecem ter observado você falar com Sofia, com sorte, porque é isso que queremos para fins de pré-seleção. Você caminha até a mesa e estende a mão para a mais gostosa. Você: Olá, sou Marcos. Eu sou tímido. Ela: Vejo quão tímido você é dando em cima de 2 garotas desde que entrou. Você: O que você é, um detetive? Ela: Apenas observadora, só isso. Você: Ignorando isso, então, se você for Sherlock, olhando curiosamente para ela. Você deve ser Watson, virando-se para sua amiga e esticando a mão, ponto. Ela: Eu sou Sabrina. Aperto de mãos. Você: Prazer te conhecer, Sabrina. Ei, fingindo sussurrar pela metade: Qual é o nome da sua amiga? Ela está meio que olhando para mim com olhos arregalados, e isso está me deixando um pouco nervoso. Sabrina, rindo: O nome dela é Vitória. E ela não está olhando para você com os olhos arregalados. Você, olhando de volta para Vitória com um sorriso confiante e contato visual sedutor, mas não dizendo nada. Acredite em mim, se ela não estava olhando para você antes, ela está agora. Faça uma pausa de 1 segundo a mais. Tudo bem, minhas pequenas detetives. Vou pegar uma bebida enquanto vocês também continuam analisando a cena. Permita que seu contato visual desapareça lentamente de Vitória e caminhe em ponto. Agora você está no bar. Portanto, há algumas coisas excelentes que você fez aqui. Primeiro, falar com garotas em um bar é sempre mais difícil quanto mais você espera. Portanto, você deve sempre começar no instante em que entra. Crie o hábito. Fale com qualquer garota que você encontrar imediatamente, não importa a aparência dela, e não importa o que você diga, simplesmente comece a falar. Segundo, ao conversar com várias garotas de forma rápida, você se certificou de que as mulheres vissem você conversando e rindo com outras mulheres. Não cometa o erro de pensar que se uma mulher, digamos, a gostosa que você realmente quer, o vir conversando com outras mulheres, essa gostosa perderá o interesse. É exatamente o oposto.
Quanto mais você fala com as mulheres, mais outra mulher vai querer você. Isso é chamado de pré-seleção, e é exatamente o que você precisa. Ao conversar com várias mulheres em sequência, você terá DIAS de pré-seleção explodindo em todos os lugares. Crie o hábito de falar com pelo menos 3 mulheres antes mesmo de pedir uma bebida. Mais tarde será fácil voltar e falar com todas aquelas mulheres novamente. Na verdade, é tão simples e natural iniciar uma conversa com alguém com quem você já falou, mesmo que seja apenas por 1 minuto. Depois de conseguir uma bebida, você deve continuar invadindo a praia. Tente falar com 5 a 10 mulheres o mais rápido possível, isso fará com que a noite comece bem e o bar se tornará seu playground pessoal. Lembre-se de que tudo o que você precisa fazer é se apresentar, fazer uma suposição, coletar uma informação e sair. É isso, sem segredo.